diálogo de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que é de teatro. Ela é atriz, é uma pessoa de teatro. Mas, contraditoriamente, é alucinada por cinema. Por outro lado, ela é uma brasileira, talvez a única brasileira que, diante da Copa do Mundo, de qualquer competição em que o Brasil esteja competindo, ela não torce pelo Brasil, torce pela Argentina. E também, contraditoriamente, é uma fortalezense que adora, mas em primeiro lugar, acima de Fortaleza, o Rio de Janeiro. Vocês já estão vendo que eu vou falar hoje com uma pessoa contraditória, esquisita, enfim, originalíssima e apaixonada. Se eu tivesse que defini-la, eu diria que ela é a encarnação da paixão. Tudo dela é com paixão. Aurora Miranda. Apaixonada. Eu gostei que você disse isso, porque acho que tem muito a ver mesmo. Inclusive, quando eu estou em algum lugar que tem que me apresentar, eu lembro de dizer um negócio que você disse para mim, que é um orgulho que eu carrego até hoje. Quer dizer que eu sou muito viniciana. Eu acho que sou. Eu acho que eu sou a pura essência do que dizia Vinícius de Moraes. Acho que a vida só tem sentido com paixão. Paixão por qualquer coisa. Por um companheiro, por uma companheira, por teatro, por cinema, por jornalismo, pelos amigos, paixão por um prato de comida, paixão por comer bem, por viver bem, por viajar, por dançar. Paixão, eu não entendo a vida sem paixão. A paixão não seria a desrazão, a ausência da razão? Uma lombra, uma... Não, se for, e ela é uma coisa benéfica, pelo menos para mim é, e eu acho que para todo mundo é, eu acho que é só quando o olho da gente brilha e quando a gente tem vontade de fazer as coisas. Porque a vida é meio trabalhosa. E acordar todo dia e saber que você tem uma lida danada pela frente é complicado. Se você não estiver muito apaixonado, você muitas vezes prefere ficar na cama dormindo, ou você prefere ir para a praia, você prefere ficar deitado esperando que alguém traga seu café da manhã. Mas se você tem a paixão por um objetivo, por uma meta, para concluir um filme, para escrever uma peça de teatro, para terminar um capítulo de uma novela, se você não tiver essa paixão, eu acho que você não faz as coisas, não. Já pensou? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista sobre como é fazer novela, né? Em uma novela das 8, diz que o escritor escreve 8.000 páginas. É claro que ele tem assessores, mas de qualquer maneira ele tem que dar o ok final dele. Olha, 8.000 páginas, Ricardo. Será que você, que já tem tantas peças escritas, já chegou a escrever 8.000 páginas? É uma loucura, né? É uma loucura, é. Então... Talvez sim, porque eu fiz novela também, né? Pois é. Aqui nessa casa, e eu, né? inclusive, fiz também aqui. Pois é, você como atriz, eu como escritor. Talvez, eu vou contar quantas páginas. E a gente gravava de madrugada, né? É, pois é. Se não fosse paixão. Todo dia ter que fazer. Por teatro, por representar, a gente teria feito, gravando de madrugada, esperando horas para gravar, não teria feito. É, porque é do tempo em que você... Quando parava a gravação, você tinha que começar de onde estava errado, voltado para o começo, para poder fazer. Mas você falou do Vinícius, e sabe que no nosso diálogo, a pauta do programa é feita pelos objetos que os convidados trazem. E ela trouxe objetos que são referentes a essas paixões: teatro, cinema, Argentina, Brasil, Rio e Fortaleza. Maranhão, televisão. Televisão, essas coisas, né, que estão aqui. Mas uma delas, ela falou do Vinícius, e eu vou começar então com o Vinícius. Ela trouxe esse livro do Vinícius, este livro, Antologia Poética de Vinícius de Moraes, e ela começou citando Vinícius, né? A paixão infinito enquanto dure, né? E tem uma coisa raríssima, ela falou que eu disse que ela era viniciana, mas eu acho que o próprio Vinícius, viu, reconheceu isso, porque deu um livro a ela que tem assim, olha, para a Aurora e para que sua vida seja sempre um canto à vida, à poesia e ao amor, com um beijo carinhoso do Vinícius de Moraes. Fortaleza, 1977. Ela conviveu com o Vinícius. Você foi entrevistar o Vinícius, porque ela é jornalista também, né? Não, mas nessa época ainda não era, Não né? era? Já almejava ser, mas ainda não era. E lamento, estava conversando com você, né? Que naquela época eu não tivesse essa facilidade do digital que hoje tem, porque aí eu teria tantas fotos com o Vinícius, eu teria filmado o Vinícius, né? Ou alguém teria me filmado com ele, né? Então eu não tenho nenhum registro fotográfico meu com ele. Você nunca teve um contato pessoal, assim? Tive o contato pessoal de jornalismo, com ele. Jornalismo. Não, como jornalista, não. Mas ele eu já sei, tinha por falecido, exemplo, né? Eu já sei, por exemplo... Ele faleceu em 80. 80, um dia antes do meu aniversário. Dia 9 de julho eu estava no Rio de Janeiro, quando eu ouvi a notícia no rádio, eu estava em Copacabana, me lembro como fosse hoje, foi um sofrimento muito grande. E você é apaixonada, não só por Até ele, hoje. pelas coisas, né?
Então, e deve ter cheguei sido aí ao terrível. Rio depois visitar a casa onde ele faleceu, né? Na banheira que ele faleceu. E foi um susto para mim, Ricardo, uma casa que fica na Gávea, porque você pensa, Vinícius de Moraes, vai ver a casa dele, pensa numa suntuosidade, né? Nessa banheira que ele faleceu. E eu imaginava uma banheira lindíssima, de mármore, aquela coisa maravilhosa, e era uma banheira tão diminuta para ele. Me cortou toda por dentro quando eu vi aquilo. Primeiro que cheguei na casa, uma casa que tem num disco do Vinícius Toquinho 10 anos, eu tenho esse LP, e aí cheguei lá pensando que a mulher sabia que a casa tinha sido do Vinícius. A criatura não sabia que o Vinícius tinha morado lá. E que tinha morrido lá. É. E aí, quando eu entro para ver a banheira, pedi para ver todo o quarto, se realmente da janela do quarto dele dava para ver o corcovado, dava para ver. E aí, quando eu entro para ver a banheira, eu fiquei cortada de dor. Uma banheira tão pequenininha para um mestre como ele, mas coisas do Brasil. A Aurora, eu lembrei do Vinícius, porque, não só porque você citou, mas porque eu sei também da sua relação como jornalista com os seus entrevistados. Sei que você não entrevistou o Vinícius, você sabe disso aqui, mas eu sei que você tem uma relação de afetuosa com os entrevistados. E eu queria falar desse assunto, jornalismo, na relação do entrevistador, do jornalista com as suas fontes. Eu acho que você tem uma particularidade, você às vezes vai inclusive contra a cartilha do jornalismo, que diz que o jornalismo deve ter um certo distanciamento da fonte, uma certa frieza com a fonte. E você não, você vira amiga da fonte. Eu faço questão de ter isso, porque o jornalismo, se eu perder, entre aspas, alguma coisa do jornalismo, eu mantive o amigo. E eu acho que a coisa mais importante do mundo são as amizades, sabe? Eu cresci pequenininha e ainda ouvi essa história de mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. E eu sou completamente favorável a isso. Então, eu sou jornalista hoje, devo muito em parte ao meu pai, que é um jornalista da área de cinema, e a esse cara aqui que escreveu esse livro, que é o Arthur da Távora. Esse é a grande influência na minha maneira de ver jornalismo, sem falar, claro, dos professores que tive aqui, como a Adísia Sá, que é uma professora que quem está se formando em jornalismo hoje no Ceará perdeu. Eu tenho a honra de dizer que fui aluna dela e tirava notas muito boas com ela. Mas o Arthur da Távora é a minha grande influência. Mas isso tem a ver com paixão. Por quê? Porque quando eu conheci Arthur, eu uma vez disse assim para ele, eu era muito menina, e banquei a danada e liguei para lá para o jornal o Globo. Eu quero falar com o Arthur da Távora, consegui falar com ele. Ela me trouxe o Arthur também da Távora. Eu não ia falar porque era livro com livro, mas tudo bem, já está falando do Arthur, vou mostrar aqui. Aí eu liguei para o Arthur e disse que queria que ele autografasse os livros que eu tinha dele para mim. Ele tinha 2 livros nessa época. E ele disse, tudo bem, você deixa aqui na porta do jornal e amanhã você vem buscar com a minha secretária. Aí eu disse para ele, eu tinha 13 anos, falei assim eu não quero, Arthur, eu quero conhecer você. Ele disse, então você vem aqui amanhã no jornal, a gente conversa. E assim eu fiquei amiga dele. Ele voltou, foi me deixar de carona na casa da minha avó, fizemos fotos e ficamos amigos. Todos os anos, quando eu ia para o Rio, sempre estava com ele. E disse para ele uma vez, Arthur, quando eu leio os seus textos, eu vejo que eu nunca posso ser jornalista, é um sonho que eu tenho, mas eu não posso ser, porque eu nunca escreveria tão bem como você. E ele disse para mim, me lembro como fosse hoje, eu estava subindo o elevador da casa dele em Ipanema, ele disse, não faça isso, Aurora, todos nós temos uma fonte dentro de si, procure a sua, onde é que está a sua? E você vai lapidando com o tempo. Não deixe de se fazer o que você quer tanto fazer. E eu acho que a sua fonte é exatamente por isso que eu trouxe esse tema à baila. É a paixão. Uma jornalista como você, que é movida à paixão, né, não poderia tratar um entrevistado como apenas um entrevistado. Não é? Você não consegue... Não consigo me separar. Como diz o Nelson Rodrigues, você não consegue beber um copo d'água sem pingar antes uma gota de paixão. E isso está claro. Aqui está, por exemplo, no livro que você trouxe, a telenovela brasileira, História, Análise e Conteúdo, do Arthur da Távora, tem também oferecimento para ela, para a Aurora. Para a Aurora Miranda, amiga querida desde neném. Eu tinha 13 anos quando conheci. Estas reflexões, oxalá, pertinentes do Arthur da Távora. Você desde neném, eu conheço você também desde quase neném, né? É. E sempre paixão pelo teatro. Você sabe que você sempre fez eventos no Dia Mundial do Teatro, quando na época os órgãos oficiais ninguém apoiava, mas você sempre arranjava um lugar, era no centro de convenções, era naquele evento que o Jornal O Povo fazia Mulher Mais Mulher. Isso. Uma vez eu fui bater na comunicação, eu nunca tinha andado no Benfica, ainda fui andar por causa de você, quando você fez um evento lá no Dia Mundial do Teatro, dia 27 de março. Aí eu já sabia que todo dia 27 de março o Ricardo Guilherme estava fazendo alguma coisa em algum lugar. E eu ia por quê? Pela paixão pelo teatro. Eu queria ouvir falar sobre teatro. Depois o grupo Balaio começou a fazer. E faz essa festa
Mas ótima, que antes já reúne tinha o todo Ricardo mundo. fazendo e o Deujolino sempre também na cola fazendo. Era, e aí era. eu comecei, além de ir pelo teatro, eu ia para reencontrar você e o Deujolino. Eu ia para conversar com vocês porque eu já gostava de vocês. Então, eu não consigo realmente me desvencilhar disso. Olha o que ela trouxe. Já que ela está falando de teatro, ela me trouxe aqui uma loucura. Ela ganhou em objeto. Nunca ninguém trouxe um objeto tão grande. Mas olha aqui. Olha que loucura. Olha aqui. Olha que loucura. Isso aqui é um banner. Vocês vão entender. Vejam aqui. Mostra pra cá ou pra cá? Pra cá. Olha que bonito. Mas mostra no todo, mostra no todo. Isso. Isso aqui é São Genésio. Valei-me São Genésio, que é, na Igreja Católica, o santo padroeiro do teatro. Por isso que ele tem essas duas máscaras aí, a tragédia e a comédia, que era um soldado, acho que um soldado romano, não era, Aurora? Que fazia teatro, né? E que fez uma peça sobre... Queriam que ele fizesse uma paródia, né? Uma paródia... Da missa, e ele disse que não ia fazer. Então foi excomungado. E ele foi excomungado. Né? Excomungado não, ele foi... Foi tirado da igreja, não podia mais ser coroinha. E aí virou o padroeiro dos atores, do teatro, né? Não, ele foi perseguido pelos romanos que não eram cristãos, né? E aí ele é sacrificado e a igreja depois recupera a figura. E esse banner, esse nome, Valei-me São Genésio, é um besterol que eu fiz para meus alunos interpretarem e que eu acho uma delícia, realmente. Eu consegui juntar aí duas paixões, pelo menos, que foi o teatro e a discoteca. Porque durante a peça tem interrupções, entre aspas, durante 3 vezes, e a gente bota o som dos Paralamas para tocar e bota 2 músicas de discoteca do tempo dos embalos de sábado à noite, do John Travolta, e aí eu chamo toda a plateia para dançar, a plateia dança com os atores. É uma maravilha, agora, porque aí eu pude fazer isso, juntar minha paixão pela dança com o teatro. Como é que uma mulher tão ligada ao teatro, que você é atriz de televisão, de teatro, e me traz aqui o padroeiro do teatro, São Genésio, e é tão ligada ao cinema? Bom, mas eu tive esse ensinamento de casa, né? Meu pai é crítico de cinema há muitos anos. Eu sei, Miranda Leão, famosésimo. Pois é, outro dia achei um artigo dele de 66, eu acho, de um jornal que era editado pelo Clube de Cinema de Fortaleza. O Tavares da Silva era o editor e meu pai escrevia lá, tem coisas traduzidas dele nisso aí. Aí eu disse assim, poxa, eu acho que essa paixão pelo cinema já estava embutida em mim há muito tempo, né? E também tem essa história, a pessoa fala, gosta de teatro, gosta de música e está com cinema. Mas o cinema só existe porque existe o teatro. Teatro como representação, né? Essa coisa de como interpretar, de dar outras vidas, não é? O cinema, o que é, se não interpretar a vida por uma lente, né? Pelo olhar do diretor, não é? Tem um padroeiro do cinema? Vamos inventar um padroeiro do cinema? Vamos inventar. O Chico Buarque é muito bem visto pelo pessoal. O teatro já tem o Genésio, já tem o São Genésio. Vamos encontrar um padroeiro Ainda do não cinema. tem como santo, viu? Mas o pessoal costuma dizer que o Chico Buarque seria o padroeiro do nosso cinema, porque até teve uma época aí que discutiam se o dia do cinema realmente era o 5 de novembro, o dia do cinema brasileiro. 5 de novembro, que é o dia da cultura brasileira, né? Ou se era o 19 de junho, que é o aniversário do Chico e que é uma pessoa tão ligada a cinema, né? Por essa ou por outra, enquanto não aparecer outra, eu chamo Chico Buarque, né? Porque realmente o Chico fez coisas lindíssimas para o cinema. Inclusive, porque a televisão tem a Santa Clara, né? Tem. Tem a Santa Clara. Inclusive, um dos filmes que eu mais gosto brasileiros é o Benjamin, que é baseado na obra do Chico, né? E agora estão gravando dele Budapeste, né? E o Estorvo, que é o outro livro dele, também já foi filmado por Rui Vamos Guerra, do teatro do São Genésio para o cinema. Olha um dos objetos que ela trouxe é exatamente o Kikito, que é o prêmio principal do festival. Que esse é uma reprodução, não é uma réplica, Eu sei, uma réplica do prêmio que é dado aos melhor filme, melhor ator, etc., do Festival de Gramado. A Aurora hoje é uma especialista em cinema brasileiro. Ela tem um blog sobre cinema brasileiro, ela escreve sobre ela vai a todos os festivais, convidada para escrever, para cobrir os festivais. Então, nesse aspecto, como é que uma pessoa tão ligada ao teatro, né, tão enraizada no teatro, mesmo considerando a influência do pai, que é um grande crítico de teatro, ou melhor, de cinema, como é que ela se liga a cinema, né? Ricardo, eu acho que foi assim, exatamente essa coisa de você querer mostrar a interpretação, as peças, querer que mais gente visse as peças. Eu comecei a ir para festivais de teatro e tal, e eu via sempre, como a gente vê hoje, a dificuldade que as pessoas têm de conseguir, como diz o nosso querido Aderbal, o teatro é montar a fábrica todo dia. E como é que eu carrego a fábrica para outro lugar? Então há uma dificuldade tão grande de que mais pessoas vejam teatro.
né? Os cachês são tão pequenos, as pautas são tão difíceis de encontrar ou de pagar, não é? Enquanto que o cinema você faz um filme, hoje em dia com essa facilidade, você bota ali num DVD e de repente o seu filme você pode nem estar acompanhando, mas ele está em 1000 festivais. Mas o filme é muito mais caro do que produzir uma peça de teatro. Não, se você falar em película, mas com essa facilidade do digital... Ah, sim, com o digital, sim. Então você gravou ali num DVD que está custando R$1, você grava e manda para um teu amigo, que se você quiser, manda até por e-mail às vezes. Mas há uma preocupação em você, Aurora. O teatro é uma arte efêmera, só acontece enquanto está ali morrendo, né? Porque você vai fazendo o teatro e o teatro vai morrendo, né? À medida que você vai fazendo, ele vai agonizando e vai morrendo. E quando acaba a peça, acabou o teatro, né? Só depois que você remonta essa fábrica. E no cinema não, no cinema você tem, você se eterniza. Você tem essa preocupação com a posteridade, com ficar, com deixar? Olha, você acha que isso também levou você para o cinema? Não, acho que não. Acho que... Mas essa sensação de que no teatro sim, a gente não deixa... Essa coisa também de que vai acabando, vai morrendo, a gente também tem que colocar em outros parâmetros, não é? Muitas coisas morreram, por exemplo, a bodega morreu, mas hoje tem um supermercado, não é? A quitanda morreu, mas a gente tem um shopping, quer dizer, as coisas vão se transformando. Então, por exemplo, hoje você sabe que o Zé Celso Martinez Corrêa gravou todos os espetáculos que ele fez baseados nos sertões, não é? O Antônio Fagundes foi um dos que primeiro gravou uma peça que ele fez, que chama 7 Minutos. Quer dizer, tantas coisas foram gravadas e eu estava lamentando ali com você, por exemplo, a gente não ter aparecido a Margarida, aquele espetáculo maravilhoso que você fez, que viajou o mundo. Eu não tenho isso para ver de novo. Eu vi, mas eu queria que outras pessoas vissem. Não, tem então, gravado, se eu tivesse o digital... Tem vídeo, tem vídeo. Então a gente passa e pro tem uma digital, película, entendeu? Tem uma película feita, sabe por quem? Por Eusélio Oliveira. Porque na Tem realidade... algumas documentações em Super 8. Que e ótimo. tem também em, como é que chama? VHS. VHS. Porque na realidade, Ricardo, Nós somos essa coisa... antigos, hein? VHS. Essa coisa de eternizar também do cinema não é tão assim como a gente pensa. Nem na televisão também não é tão assim. Você sabe que a Rede Globo passou por um incêndio, né? Mais de um. A Tupi passou também. Então as coisas vão acabando. Não, e mesmo dependendo disso, ela precisa de preservação, né? Aquilo se deteriora. O Glauber Rocha, os filmes deles mais importantes, O Dragão da Maldade e O Terra em Trânsito, estavam acabados, né? Um incêndio que teve na França e os filmes foram deteriorados. Agora eles estão recuperando. Mas eu estava falando, Aurora, é da natureza mesmo, da fenomenologia do teatro. Não é no sentido de que o teatro não tem nada de saudade nem de tragicidade nisso. É da natureza mesmo do teatro. Ele só existe enquanto está ali, sendo feito. Acho que o teatro é o berço de tudo. E depois é gravado. Mas aquilo não é teatro. Não é teatro, mesmo mas gravado, é um noção. documento, sim. É um documento sobre, mas não é teatro. E que o deve fenômeno do teatro só existe na inter-relação presencial, performática, etc. Claro, mas que deve existir. As pessoas de teatro não devem ter esse preconceito. Não, mas ali é teatro filmado, não é mais teatro. Mas é um registro e é importante que fique, porque a vida da gente aqui na Terra é muito curta. Então, se o Ricardo passar, se a Aurora passar, mas alguém vai ver o que eu produzi. Eu vou dar Então... Ela me trouxe o Kikito e eu estou aqui na solenidade de premiação do Festival de Gramado. Vou passar o Kikito para a Aurora Miranda pela cobertura que ela tem feito ao cinema brasileiro. Bom, eu só posso agradecer muito e dizer que desejo que todos os festivais de cinema do Brasil um dia tenham a popularidade que tem o Festival de Gramado, no sentido de que todo mundo que vai à pequenina cidade gaúcha de Gramado, todo mundo que vai para lá quer levar uma réplica do Kikito. Seja em chocolate, seja numa meia, seja num cachecol, seja num boné, seja numa camisa, numa bolsa, num prêmio aqui que é feito esse de madeira, mas tem uns que são feitos de metais, então todo mundo quer ter o Kikito. Às vezes as pessoas criticam, porque dizem assim, não, mas o nome desse prêmio é feio, e é um prêmio que é muito luxo, o Festival de Gramado, só vão as grandes celebridades, e você tem que atravessar um tapete vermelho e tal. Eu não tenho nada contra o tapete vermelho, adoro o tapete, especialmente se for de veludo, e acho que todo mundo merece. Eu acho que a gente pode fazer teatro ou cinema, arte de qualquer maneira, em qualquer lugar. Falar nisso... E quanto mais gente veja, melhor. Mas se a gente puder fazer no Teatro da Ópera de Paris, ótimo, façamos lá. Não é não, Ricardo? E se puder fazer na rua, também, óbvio. Também. Mas o ideal seria que é o povo que não pode ir para o grande teatro pudesse um dia ir. É outra polaridade. Eu apresentei hoje você como essas mulheres das polaridades. Por exemplo, você está falando de tapete, de luxo, etc., defendendo que o povo, inclusive, tem acesso a isso. E tá aí... A gente sabe, eu conheço você há muito tempo, sei que você adora joias, adora brilho. Você me trouxe hoje aqui uma chamada... Um piranha, né, que se chama, né? Uma piranha muito bonita, olha que bonita. Mas ela me trouxe uma coisa como essa, muito bonita, com gosto, brilhosa. Né? Bem Broadway, né? Bem Broadway. Mas me trouxe também um boizinho, entende? Uma mulher que
ela vai ela quer o brilho, e não importa se está numa circunstância cultural ou noutra. E, na realidade, o brilho que eu gosto mesmo, o anterior a tudo isso, é o brilho das pessoas. De uma pessoa como você, dos meus amigos queridos, de um ator que eu tive a felicidade de ser aluna dele, como o Rubens Correia, o Domingos Oliveira, o Aderbal Freire Filho, que é um monstro do teatro brasileiro, o Zé Wilker. Então, eu acho que antes desse brilho que eu gosto de mostrar nas coisas, tem o brilho das pessoas que são gente, que são bom caráter, que são atores, que pensam legal. Então, esse é o grande brilho. Não, eu que quis eu mostrar gosto. que o brilho não está simplesmente ligado a uma determinada Isso. cultura, E que não é de só essa elite, coisa superficial, não é? Não, eu digo, você tem você gosta de Broadway, Adoro. de Globo, dessas coisas, mas você também Eu é vibro. apaixonada, por Pois é. exemplo, com o teatro de bonecos, com o Bumba Meu Boi do Maranhão. Você falou isso aqui, todo não é? ano eu vou para o Festival de Cinema do Maranhão, que o meu grande Cultura amigo de lá... popular, Isso. não é? Que é os meus amigos irmãos Aniceto, lá do Crato, que eu tenho o prazer de produzir juntamente com o Calé Alencar, quer dizer, com uma banda que eu adoro, que eu vibro, que eu danço com os irmãos Aniceto. Aliás, devem estar vendo o programa. Um grande abraço para vocês aí do Crato, que são meus amigos queridos. E o Festival do Maranhão, todo ano acontece em junho, perto das festas juninas, não é? E que eu danço feito louca, o boi e o tambor de crioulo e o cacuriá, que eu acho as coisas mais lindas do mundo e que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer quando fui no Maranhão há 5 anos atrás. Como é que E usa que isso é aqui, hein, Aurora? É aqui embaixo? É aqui, Não, ó. Esse é põe tipo aí. um pente, né? Põe aí. Ah, esse é um pente? É, tipo assim, um... Olha, é um que grampo, lindo. né? Fica Um ali, grampo. Aurora. Tão bonito. Ela é cheia de... Então, do jeito que eu gosto dessas coisas lindas, maravilhosas, por exemplo, copo de cristal, tem uma delícia maior do que você tomar água em copo de cristal. É muito bom. Agora, claro que se eu não posso, eu tomo um descartável. Aqui não, tem esse aqui, entendeu? tem esse aqui, Aurora. Tem esse Esse é maravilhoso bom, tá? da TV Ceará. Então, assim, não é porque a pessoa gosta de luxo que despreza a cultura popular. Não, as duas coisas estão... Até porque a cultura popular tem luxo. Claro. E grande. E o luxo E que a gente sofisticação pega. imensa. Exato. E erudição imensa da Exato. cultura popular. A cultura não é? popular só existe, não é? Ou o clássico só existe porque veio da cultura popular. Claro. E essa fonte, uma bebe na outra o tempo inteiro, né? Então, quando as pessoas têm mania de departamentalizar as coisas, eu fico assim meio sem entender. Não é como às vezes as pessoas dizem assim, você faz teatro, mas já está no cinema, você faz música, você faz não sei o quê. Gente, eu quero experimentar o máximo de coisas que eu puder. Mas eu comecei, eu vou botar a carapuça em mim, porque eu comecei fazendo essa departamentalização, essa compartimentação, porque é curioso, não é? E até Ver uma você pessoa falou de ligada ao futebol. teatro e vai para o cinema. Uma pessoa que é brasileira e brasileiríssima e que ama a cultura popular do Brasil, que é uma defensora do cinema brasileiro, etc, etc, e que não consegue torcer pelo Brasil, por exemplo. Olha aqui o que ela me trouxe. Ela me trouxe isso aqui. Você imagina que loucura. Isso Mas é uma... tem um escudo mais bonito do Isso que é uma esse? Não cinte. tem, gente. Isso é uma cinte. Ela tem o Boca Juniors, né? Boca Juniors é o maior Boca time Juniors. de futebol do mundo, Um né? sentimento. Clube Que- Atlético Boca que- Juniors. Que me confirme a Bomboneira, né? Da Aquele Argentina. estádio maravilhoso da Argentina, em formato de bombom. E as pessoas da Argentina vibram o tempo todo torcendo pelo seu time, né? Eu falo do meu, que é o Boca, né? Tanto faz o time estar ganhando como perdendo, e quase sempre ele está ganhando, mas a torcida não para de cantar do começo ao fim do jogo. Aqui no Brasil, não. Você está torcendo um time, o time começa a perder, aí o pessoal começa a jogar casca de laranja no pessoal, começa a chamar o jogador de incompetente, que não sei o que. Que é isso? Eu torço por você, aí você tá fraco, aí de repente já não sou mais Ricardo Guilherme, eu já tô... Que é isso? Então, é a coisa que eu digo da paixão. É a paixão. Eu já assisti uma Copa do Mundo com essa senhora ao meu lado. É irritante, porque ela torce contra o Brasil e a favor da Argentina. Teve uma hora que eu cheguei e disse, Aurora, Mas não é bem vou te assim. mandar pra Argentina, Aurora. Não aguento mais. Me mande que eu quero ir. Aí ela quer ir. Na realidade, não é bem assim, gente. Eu gosto de ver futebol, adoro futebol, acho lindo. Mas eu gosto de ver as pessoas que jogam. Então, o Riquelme jogando, o Messi, o Maradona, o Ortega, o Verón, o Palermo, o Palácio... Pelo amor de Deus. Não, Aurora, Qual mas a é o paixão- jogador brasileiro que chega a perto? Não paixão- chega. a paixão Chega também- quando estão ganhando em dólar ou euro do exterior. Eu quero ver jogar aqui defendendo a camisa brasileira. Aí você vai dizer assim, não é patriota porque você torce Argentina, porque você torce Boca. Sim, e é patriota, um camarada que está do meu lado, e quando eu pergunto o que ele foi fazer fim de semana, ele vai ver cinema, e geralmente ele escolhe os blockbusters, os filmes americanos, a porcaria que eles mandam pra cá. Esse E ele camarada não ao lado, escolhe pera, um esse filme camarada brasileiro. ao lado não sou eu, Não é o só uma Ricardo, não, de qualquer hipótese. pessoa, uma É só uma hipótese. hipótese. Então, quer dizer, o cara que prefere ouvir, digamos, Madonna e não ouvir uma Selma Reis, uma cantora brasileira bacana como a Sandra de Sá e outros, por aí o Luiz Melodia e tal, e o cara prefere adorar Bob Marley e não o nosso querido Luiz Melodia, por exemplo. Então, esse cara é brasileiro porque ele torce Brasil, mas na hora de optar por qualquer coisa da cultura, ele opta por outro país. E aqui não é patriota, sou eu. Me desculpem, mas arranjem outro argumento. Porque esse argumento de time de futebol, não. Eu sou brasileira o tempo inteiro.
Apenas gostaria, na hora do futebol, eu quero mostrar para as pessoas que as coisas não são compartimentadas Mas desse o jeito. argentino, o Boca, por Entendeu? exemplo, não tem defeito? Ah, deve ter, mas se Joga ruim às vezes? Não, aí não. Tem compositor, Aí não. tem jogador ruim? Não tem tática jogador ruim, não tem. Né? Eles tiveram durante muito tempo... Não perde campeonato? Às vezes perde, mas também você não precisa ser brilhante sempre, né, Ricardo? Né? Você deve ter Agora, feito... como é que pode? Nós temos aqui, é a única pessoa que desmente aquela rivalidade entre Brasil e Argentina. Mas não existe no essa futebol, rivalidade. Olha, no futebol. Vinícius é adorado na Argentina até hoje. Não, eu tô falando no futebol. Sim, mas em lugar nenhum. Olha, quando você chega na Argentina e você diz que é brasileiro, eles perguntam logo por Pelé. Aí eu falo em Maradona, eles ficam querendo esconder que eu torço Maradona. Então eles têm uma paixão pelo Brasil impressionante. Você sabe que os meus Você queridos... que não tem paixão pelo Brasil. Pelo futebol. Time. Pelo futebol brasileiro não, porque eu acho que está muito aquém do que os brasileiros que torcem pelo Brasil, que gastam dinheiro comprando cerveja, que compram camisa, que compram escudo, que compram não sei o quê. O time brasileiro não está à altura da torcida brasileira. É isso que eu acho. Então, no dia que a torcida brasileira for uma coisa de Paulo Otran, Rubens Corrêa, Ricardo Guilherme, Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro no pau, aí eu vou tirar o chapéu pro futebol brasileiro. Mas o futebol brasileiro tem mídia. E eu não quero ver mídia, eu quero ver bola no pé. Isso pra mim é futebol. Porque esse negócio de sair na caras com uma lorona bonita, um carro, não sei o quê, um relógio Cartier, isso não é futebol. Isso os brasileiros ganham, mas eu quero ver ganhar no pé. É isso que é futebol. É outra coisa apaixonante. Você vê como ela é apaixonada, né? Ela começou a falar alto e já se empolgou. E outra coisa curiosa, é uma mulher, né? A gente sempre associa a paixão pelo futebol aos homens. E aqui nós temos um encontro inusitadíssimo. Porque nós temos uma mulher que conhece futebol, que assiste, que torce, que vibra, que vai. E um homem que não sabe absolutamente nada de futebol, que nunca jogou futebol. Mas eu também nem sabia. Que não sei nada, que não aguenta ver nada, nem uma pelada e nem um clássico. Inclusive, o objeto que eu ia trazer para surpreender era uma bola, mas eu disse, não vou levar bola, até porque eu não tenho uma bola em casa, não é? Mas eu comecei a me interessar por futebol por isso, porque eu adoro É bom porque homens. desconstrói esses mitos, não é? Desconstrói essas E eu adoro compartimentações. fazer isso, Mas sabe, é por isso que eu Ricardo? trouxe o tema. Trazer essas compartimentações para que você dissesse que as fronteiras são rompidas. Porque as pessoas têm mania de fazer certas fronteiras e não tem necessidade disso, gente. Do jeito que eu adoro Paralama do Sucesso, que não há nada mais brasileiro do que Paralama do Sucesso. Depois veio o Chico Sainz, Nação Zumbi, o Rapa, não sei o quê, mas tudo começou com esses caras aqui. Inclusive um deles, eu tenho a honra de dizer que é meu conterrâneo nordestino, que é o Herbert Viana, que não é brasileiro e nem é carioca, ele é paraibano e é o maior guitarrista do Brasil. Quem achar que não é, que arranje canto para desmentir, porque eu estou dizendo aqui na TV Ceará, no programa do Ricardo Guilherme, que é o maior guitarrista do Brasil, que eu admiro, que é um tremendo de um poeta, que tem coisas formidáveis feitas aí, que as pessoas só começaram a olhar a obra dele com mais carinho depois que ele se acidentou, infelizmente. Mas o Herbert tem pérolas fantásticas, né? E o Herbert é nordestino, e que a gente precisa, porque eu adoro ele, mas eu também gosto de ouvir Embalo de Sábado à Noite com o John Travolta. Eu adoro Charles Aznavour, eu adoro Stevie Wonder. Jorge Benson. Então não é porque eu gosto deles que eu não gosto de outras coisas. Bom, mas agora, vamos fazer um pequeno intervalo. E agora a paixão vai pegar mais fogo ainda, porque ela vai falar de Fortaleza, uma fortalezense que é apaixonada, alucinada pelo Rio de Janeiro. E há discordâncias, há controvérsias. No próximo segmento com Aurora Miranda. O dia em que vaiaram o sol na Praça do Ferreira. Gilmar de Carvalho. É um dos objetos que a Aurora Miranda trouxe para o nosso diálogo, pautando assim a nossa conversa. É uma peça de teatro do Gilmar de Carvalho, que ela fez, dirigida pelo Marcelo Costa, foi? Pelo Marcelo Costa, do Grupo Balaio. E ela era atriz e, enfim, se reportava a um fato que é, digamos, quase que se refere ao inconsciente coletivo do cearense, que é essa molecagem, a capacidade de vaiar, inclusive o sol, o próprio sol, depois de alguns dias de chuva, o sol foi vaiado na Praça do Ferreira, eu acho que nos anos 40, no começo dos anos 40, 42, por aí, acho que era, mais ou menos por aí. E eu trouxe, eu peguei aqui o livro e disse no segmento anterior que a Aurora Miranda ia fazer um paralelo aqui entre Fortaleza, as suas paixões. Ela é as suas polaridades, as suas contradições, digamos, uma fortalezense que faz peças sobre a alma cearense, como atriz,
mas que adora o Rio de Janeiro. É mais carioca do que todos os cariocas. E eu queria perguntar então a ela, você se sente culturalmente, antropologicamente cearense? Por que você ama, se não sente, por que você ama tanto o Rio? Bom, o Rio tem aquela coisa do bom humor, do sol, da alegria, da que praia. Nós temos também. Bom humor, você acha que a gente tem aqui no Ceará? Não. Você acha que o cearense é bem-humorado? Eu não acho. Por exemplo, eu adoro praia. Você acha que o cearense gosta de praia? Eu não acho. Não. Eu vejo muitos cearenses lotam as praias, mas eles geralmente, pode olhar, eles estão sentados tomando cerveja e comendo caranguejo. Eu amo caranguejo. Carioca também não? Não, o carioca está sempre... Chopinho e tal. Sim, mas ele está sempre na água. O carioca ama entrar no mar. Isso eu amo também. Então, nisso eu sou muito carioca. Você vê que a praia do Rio de Janeiro, quando você... Dia de verão mesmo que você olha, é cheio de guarda-sóis, né? E as pessoas todas na areia, cheias de areia, tomando banho. E aquela história na praia, do mate gelado com biscoito Globo. Quer dizer, aquilo é fantástico. E Duas coisas, então, hoje temos isso. aqui. Primeiro, primeira decreto, a primeira assertiva da Aurora. Cearense não é bem-humorado. Segundo, não gosta de praia. Não gosta de praia. Não gosta de dançar. Não gosta de dançar. Não. Forró, então, tudo falso. Não, porque... Pra turista ver. Depois que você toma não sei quantos, aí, meu amigo, eu não bebo, mas faz qualquer negócio, né? Quer dizer, então não é assim. Quem gosta de dançar, dança como aquelas casas do Rio de Janeiro maravilhosas, as gafieiras, né? Todas cheias de gente, dança de salão, quer dizer, não é à toa que há 1000 professores de dança de salão. Então você já está né? respondendo, você não se sente cearense. Olha, muito Ricardo, bem cearense. Me sinto assim, no sentido de que eu sou daqui, minha família é daqui, minha filha é daqui, não é? Eu criei raiz aqui, vivi quase a vida inteira aqui, mas se for nesse sentido, dessa molecagem que o pessoal gosta de exaltar que o cearense tem, eu me preocupo, às vezes, eu não tenho nada contra a molecagem e contra o bom humor. Adoro o bom humor. Um dos meus maiores ídolos chama-se Mauro Raz, que infelizmente já passou para andar de cima, não é? Mas que criou coisas belíssimas no teatro, não só coisas de besterol, como ele fez, mas ele criou coisas fantásticas, como a Cerimônia do Adeus, Viagem a Forli, que são peças seríssimas e que ele criou uma verdadeira maneira diferente de fazer teatro. Você não acha que você falando mal do cearense, fazendo essa crítica... Não quero falar mal, eu quero dizer assim, tem mal, medo... fazendo restrições, malhando... Não, quero dar uma... Isso também não é extremamente cearense? Não sei, quero assim, Ricardo. Não é tão... Como dizia o Nelson Rodrigo, narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Você não está ao cuspir na própria imagem, você não está sendo mais cearense ainda? Não, porque assim, eu gostaria, Ricardo, pode até ser que seja, mas assim, eu gostaria muito que esse cearense que foi para a Praça do Ferreira, claro que isso é há muito tempo, hoje em dia talvez ninguém fosse, mas que foram vaiar o sol e que muitas vezes lotam shows de humor daqui, eu gostaria de que essas pessoas também fossem lotar os teatros onde se apresenta um cara como o Ricardo Guilherme, onde se apresenta uma atriz da qualidade do Anleu da Bandeira, onde se apresenta um Deusjolino Lucas, que é um dos maiores atores cômicos que o Brasil tem, sem falar que também é shakespeariano, digamos assim, entre nós, é porque não dão chance a ele. O Carri Costa, que faz um teatro que eu amo, que é um cara bem-humorado, que eu escrevi um artigo para ele e disse, Carri, o teatro cearense precisa de você, que eu adoro as coisas que o Carri faz. Mas eu queria que as pessoas, embora eu saiba que ele é um dos caras que faz mais sucesso aqui, mas eu queria que as pessoas fossem sempre lá no Teatro do Carri, tivesse sempre gente voltando da porta. Eu queria que a Casa da Comédia Cearense estivesse sempre lotada. Então me preocupo quando eu vejo muito essa defesa de uma coisa que é muito assim, vamos mangar do fulano, o fulano tá assim, e vejo só isso de derrubar. Sabe, é um bom humor, entre aspas, que é muito de derrubar o próximo. Me parece muito uma coisa que as pessoas não querem olhar, não querem enxergar, e por isso não evolui, porque se eu não enxergo meu defeito, eu não posso evoluir. Que é só aquela coisa de derrubar. Eu queria ver aplausos. Eu não queria chegar, como eu estive com o Caio Blatt, por exemplo, quando ele veio lançar o filme Batismo de Sangue aqui, que eu fiz assessoria de imprensa, e conversei muito tempo com o Caio Blatt, e o Caio falando da alegria que ele sente quando está no Rio, de ver certas coisas que ele vê passadas por televisões daqui, e que ele começou a falar de forró, de não sei o quê, do cara gordo que está não sei aonde, da prostituta não sei o quê. E eu disse assim, Caio, mas eu me preocupo com isso. Isso não é a coisa, isso não é o Ceará. Isso é uma feição do Ceará, como isso tem. Esse palhaço de circo, que às vezes querem fazer com que o cearense seja, tem em todo lugar. Onde você for vai ter o palhaço. Aqui, entre aspas, o palhaço, porque o palhaço é uma coisa riquíssima do circo, que eu adoro, como todos nós, que temos uma criança dentro, ainda gostamos do circo. Mas eu queria que um cara lá de fora chegasse para mim, um Zé Wilker, uma Laura Cardoso, com a outra grande atriz que eu admiro, o Matheus Natchergali, que é um cara que eu me ajoelho diante do talento dele. Eu queria que essas pessoas chegassem e dissessem assim, Aurora, onde é que a Francinice, da Companhia Palmas, está fazendo teatro, eu quero ouvir a Francinice, que é uma grande atriz daqui. Eu quero ver a Antonieta Noronha. Cadê a Antonieta Noronha?
Antonieta Noronha mora numa casa que não faz jus ao talento dela. Então, isso me preocupa. Então, eu prefiro, Ricardo, talvez eu tenha adotado isso para mim. Eu prefiro defender essas pessoas, defender que, primeiro, o cearense tenha coragem de se ver e se reconhecer como grande. O cearense não está abaixo do paulista, nem do carioca, nem do mineiro. Nós temos grandes talentos aqui, e não só nessa área que eu estou falando de teatro. Na área de música, na área de dança, na área intelectual, também nós temos grandes profissionais de rádio, de televisão, de cinema. E por que a gente não se louva? Por que a gente fica louvando só essa besteira desse humor escrachado, dessa coisa? Então é isso que me incomoda no cearense, sabe? Eu tenho orgulho de ser amiga do Ricardo Guilherme, mas eu também tenho orgulho de ser amiga da Rosa Maria Murtinho. Eu tenho orgulho de ter um escritor como o Arthur da Távola, que é meu amigo, mas também tenho orgulho de ter um escritor da qualidade do professor José Bozacchiello, da UFC, que é um dos grandes intelectuais do Ceará, o professor Mourão. Então eu quero esse nível, eu quero que as pessoas saibam isso. E você é filha de um intelectual de um brilhante. Intelectual. Que tá, graças a Deus. Acho que é por isso também, né? Então também que você tem esse apuro, né? E você falou isso, aí eu lembrei assim, eu também fui criada, não podia ser diferente. Eu cresci com o mestre Aurélio do dicionário, andando na minha casa. Então, a primeira entrevista publicada que eu fiz é com o mestre Aurélio. Para quem não sabe, ela é filha do Miranda Leão, que é um dos intelectuais mais importantes do Ceará, que, aliás, está convidado, vai mandar um convite para você, para que ele venha aqui. E a Aurora lançou esse livro, e ela trouxe o livro Críticas de Luiz Geraldo de Miranda Leão, que é Analisando o Cinema. Que é um lançamento da imprensa oficial de São Paulo, viu, Ricardo? E que só foi possível por mais uma coisa de amizade minha. Pela grande amizade que eu tenho com esse crítico fantástico, esse grande amigo que eu tenho, que é o Rubens Evaldo Filho. Mas eu acho uma coisa linda que tem aqui, sabe o que é? Olha, ela trouxe livro oferecido pelo Vinícius de Moraes, livro oferecido pelo Arthur da Távola, mas eu acho que o oferecimento, acho que mais toca a ela, é este aqui, que é do pai dela. E que pai, né? Que intelectual extraordinário, que homem brilhante que é o Miranda Leão. E ele diz: a querida filha Aurora, a quem devo a publicação destes artigos, com meus mais profundos agradecimentos por tudo quanto fez e poderá fazer. Sinceramente, Miranda Leão. É muito bonito, né? E está pelo em andamento, pai e pelo intelectual que ele é, né? E está em andamento um novo curso que eu estou fazendo com o meu pai, que chama A Sétima Lição. São 7 coisas que o meu pai domina, fora várias outras, mas eu peguei 7 em que ele domina muito, e a última será o cinema, que é justamente a 7ª arte. Eu acho lindo também você se dedicar à memória, né? E o segundo filme dele, o segundo livro dele que eu vou fazer também. E falando essa coisa do cearense que eu estava te falando, para concluir, o que é que eu quero no cearense? Não é que eu não gosto do cearense, não é que eu não gosto de Fortaleza. Eu quero que as pessoas do Ceará tenham orgulho, não só daquela castanha maravilhosa que a gente tem no Mercado Central, da renda linda de labirinto que a gente vende no mercado, aquelas coisas bordadas que eu amo, que eu adoro, e que as pessoas aqui não vestem, porque pode dar a impressão que é pobre, porque aquilo vende no Mercado Central, e que a gente chega no Rio e São Paulo, está nas vitrines, caríssimo, né? O nosso chapéu de palha, né? O pessoal de outros lugares do Nordeste comprando as coisas do Ceará bem baratinho para vender lá. Então eu quero ter orgulho dessas coisas que eu tenho, sabe, das talhas, as coisas entalhadas que se fazem também aqui, dos artesãos daqui, que são maravilhosos. Eu quero ter orgulho dessas coisas. Você quer que o cearense tenha orgulho dessas coisas? Orgulho e quero também que tenha Miranda Leão, orgulho do Deujolino, da Antonieta, da Leuda Bandeira, da Mazé Figueiredo, do Ricardo Guilherme, sabe? Então eu resolvi fazer o seguinte, já que eu estou com a câmerazinha, que eu devo também ao meu pai, que me deu essa câmera digital, e eu estou começando a fazer meus filmezinhos, são vídeos, que é a Escola de Cinema de Fortaleza, a Escola de Audiovisual e o Núcleo de Produção Digital, eu tenho que louvar aqui e agradecer de público, têm sido parceiros fantásticos meus, como tem aberto as portas para quem quiser fazer cinema, quiser emprestar os equipamentos de lá, você concorre no edital, é super fácil, eu consegui, já estou com o segundo vídeo montado, graças ao NPD, a Escola de Audiovisual, mando um abraço para todo mundo daí, gente, e assim, eu quero agora registrar essas pessoas daqui que eu admiro tanto, que são minhas amigas, que antes de admirá-las, ou concomitantemente, elas são minhas amigas e eu as admiro. Então, estou terminando um curta com a Antonieta Noronha, que é uma parceria Ceará e Espírito Santo. Um amigo meu filmou aqui, eu fiz o roteiro, um amigo meu do Espírito Santo, que chama Gui Castor, o cineasta que fez o filme do meu pai também. Aí depois eu quero fazer aqui um do Deujolino Lucas, esse grande ator do Ceará. Dejô Dejum, sei lá, vamos ver, sabe? O Dejô que dança, que canta, que fala inglês, que já recebeu prêmios em tudo que é canto, que vive viajando pro exterior. Então esse cara tá no meu filme. Gonçalves. Derrubou Desi Gonçalves em cena, não é? Não, mas ficou... Vamos derrubar Mas ficou pau a pau, né? É linda, né? Então, grande. Mas não é derrubar, é que ele conseguiu ficar no mesmo nível. Segurar a cena com ela, bater, ela improvisou, ele improvisou também. Aí quero fazer ela disse umas brincadeiras, ele soube transformar isso em cena, né? Aí tem mais um filme com o... Que eu acho que não é mérito
ator, por isso não é que eu estou me explicando. Por que eu reajo quando diz, fulano derrubou alguém em cena, ou claro, roubou a é, cena. claro. Porque eu acho que não é mérito de ninguém roubar a cena, nem derrubar ninguém. Claro. O mérito é segurar, igual, devolver a bola, é fazer. O grande mérito é esse. O contracenar, que é o gostoso do teatro, né? Mas aí, assim, tem... Mas eu entendo, no contexto que você colocou, no sentido de que ele segurou a bola, né? Mas diz, da Aurora. Então, eu tenho esse filme para fazer da Antonieta, que está sendo terminado no Espírito Santo. O Dejô. O Dejô. Um filme com o Danúbio Barbosa Lima, que lindo. né, que você conhece, maravilhoso, do 4A. Vocalistas Tropicais. Vou fazer um filme com ele. Danúbio. Tenho muito material gravado já com os irmãos Aniceto, é um dos próximos, mas como esses eu já tenho muita coisa, eu estou me parando um pouquinho. Como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer, mas vou fazer também. Um do meu pai, que é esse que eu falei, que chama A Sétima Lição. O Ricardo Guilherme, depois que eu me testar muito, vai ser mais uma pessoa que eu quero filmar. A Leuda Bandeira, uma pessoa que eu quero filmar. E lamento que quando Clóvis Batia estava vivo, Valdemar Garcia e Muriçoca, que foi um grande amigo querido, que vivia lá no Teatro de Alencar, mas ele está me ouvindo onde ele esteja, que eu não tenha tido a oportunidade de filmar Muriçoca. Eu queria que as novas gerações conhecessem essas pessoas. Acho lindo que você esteja envolvida, trazendo o cinema, não agora mais como um olhar crítico, etc., mas produzindo audiovisual ligado à memória. E quero assim, Ricardo... A memória, salvar as... Mesmo que o meu vídeo seja um vídeo, não seja película, não seja uma coisa tão bacana, que outros venham, que tenham mais patrocínios ou qualidade do que eu, e façam maiores e melhores. Mas eu não vou deixar de fazer porque eu só posso fazer esse pouquinho. Vou fazer porque já é alguma coisa. Como você tem lá o Museu do Teatro Cearense, guarda tudo de teatro, tem tudo. Eu dei algumas coisas para você, até de fotos antigas, né? Então, você tem todo um acervo que, claro, se na hora que você puder ter câmera e ampliar isso, você vai ampliar, é óbvio. Assim também, no dia que eu puder chegar uma película, eu chegarei. Mas não é porque eu não cheguei que eu vou deixar de fazer. É preciso documentar. É preciso aplaudir essas pessoas, é preciso que as novas gerações conheçam e saibam que o Ceará não está fazendo teatro agora, não. Nem cinema agora, nem tem músico só agora, nem gente que está no meio das artes só agora, não. Há muito tempo que o Ceará faz coisa boa. E não é só essa coisa que a gente vê por aí, de forró demais, né? Essas bandas tudo igual, as mulheres tudo igual, ninguém sabe quem está cantando, quer dizer, uma coisa sem o menor filtro cultural. Aí você vê, de repente, as pessoas tacando o malho na televisão, porque a televisão é aliena, porque a televisão não sei o quê. Poxa, eu toda a vida assisti televisão, fui criada vendo televisão, a televisão não aliena coisa nenhuma. Assim como você pode dizer que, de repente, a pessoa está ouvindo música, está se alienando, depende do tipo de música que você escute, né? Se você for discutir quem é que aliena, vamos aí cair naquela velha história e na sábia história da educação. Vamos para a educação, porque tudo está aí. O problema todinho. É? A televisão não é maléfica. O veículo em si, não. Como a internet também não é maléfica, dependendo de como se usa, né? A propósito disso, eu posso até lembrar aqui que tenho feito um trabalho com o Banco do Nordeste, o Centro Cultural Banco do Nordeste, né? Você entrevistou aqui outro dia o Enilton Menezes, eu vi a entrevista, achei muito interessante. E o Banco do Nordeste criou uma gincana cultural, né? Que é feita pela internet, ou seja, você acessa de qualquer parte do país. Quando a gente começou, no início do ano, né? Tinha menos de 1.000 inscritos, hoje já tem mais de 3.000 pessoas participando. E a cada mês se muda o tema, né? Eu cheguei a fazer temas de cultura nordestina, carnaval e teatro, né? O mês de março foi todo dedicado ao teatro, depois entrou música, agora está no ar uma bateria de sites culturais e a próxima bateria de festas juninas, que eu já estou me preparando para isso aí. Então, assim, o Banco do Nordeste mostrando como você pode utilizar a internet de forma proveitosa, de forma sábia. E assim, você pode fazer com a televisão, com o cinema, com o teatro, com tudo, né? Aurora, chegou o momento do objeto surpresa. Eu queria que você apresentasse o seu. O que você me trouxe aí? Que eu não sei o que é verdade, não sei mesmo. E vamos ver o que ela associou a minha figura a quê, ou se ela quer apenas um objeto que mude o rumo da prosa. Vamos ver, o que ela trouxe? O Ricardo Guilherme, além de ser um dos maiores atores do Brasil, é também uma pessoa que escreve divinamente bem. E já fez rádio e também já escreveu como jornalista. E eu trouxe aqui uma entrevista que ele fez com esse grande homem do teatro, que é Pascoal Carlos Magno. Amado Pascoal Carlos Magno. Que ele teve a honra de conhecer, não conheci. Sim, foi... essa foto que está aqui, ela é inclusive tirada da minha casa. Pascoal Carlos Magno é um... Criou o Teatro do Estudante do Brasil, para quem não sabe, né? É uma espécie de ministro da cultura durante 30, 40 anos. Eu considero a figura de animador do teatro brasileiro o mais importante do século. Faz muita falta até hoje, né, Ricardo? Meu amado Pascoal. Esse sim, São Pascoal Carlos Magno. Apaixonado como você, hein? Meu Deus! Será que ele era canceriano como eu? Porque eu sou canceriana. Apaixonado. Me chamava de Chico Espirro.
Por que o Shakespeare? Por causa do Shakespeare. Ah, É sim. Shakespeare. E eu espirrava muito quando estava com ele, porque ele tinha a aldeia de Arcozelo, né? Aham. E era muito frio. Era uma grande figura. Que deu Muito a obrigado origem- que você me traga isso. Eu fico feliz. E isso aqui, não é? Que é uma peça que eu vi com você, magnífica, feita no Teatro Universitário, com a direção do B. de Paiva. Eu não sei se você lembra, eu vi a peça Lembro. várias vezes. 81. O teatro, vocês modularam, né? Botaram uma passarela no meio do teatro e você vinha na passarela, lembra? É, Você vinha é uma até o peça- meio da plateia, isso era muito legal. Era Canto Chão para uma Esperança Demorada. Era uma peça sobre a América Latina. Um poema dramático de B. de Paiva. E engraçado, não sei, as coisas do inconsciente. Você juntou aqui duas pessoas que têm tudo a ver. Pascoal é praticamente pai de B. de Paiva. B. de Paiva foi embora do Ceará em 54 e se formou intelectualmente a partir da relação que ele teve imensa, substituindo, inclusive, o Pascoal Carlos Magno à frente do Teatro Duzi, do Teatro, E aqui trouxe do Teatro do Estudante do Brasil. Uma prova do que eu disse que você escreve muito bem, que é uma peça que a gente ia fazer, acabou não dando certo, você mudou de nome, eu acabei não podendo terminar, ficar na peça, não é? verdade. Mas foi um trabalho lindo, que eu tenho a honra de dizer que comecei a ensaiar com você, que era muito mais um encontro, talvez, do que com o diretor, do que com o ator, com o grande amigo Ricardo Guilherme, que era um prazer encontrar com ele, Ato sempre. Confessional número 5, que era uma peça sobre 68, né? Faz 10 anos, Aurora, que você tem guardado e isso que o aqui. Ricardo tem uma coisa fantástica em você, que eu não sei como é que você consegue, mas é que eu conheço o Ricardo, eu acho que eu tinha 11 anos quando eu conheci o Ricardo. Eu nunca vi o Ricardo chateado com nada, nunca vi o Ricardo enfesado com nada. Ele está sempre rindo, é sempre uma alegria estar com ele, ele tem sempre uma história inteligente para contar, tem sempre uma coisa maravilhosa, e é porque eu não pude trazer, porque o que eu queria mesmo era trazer alguma coisa que levasse o Ricardo a me contar uma aventura engraçada do teatro, porque ele conta como ninguém as piadas do teatro cearense. Então eu trouxe uma coisa aqui para ele que pode ser que o lembre alguma piada, não é? Ah. Uma é isso, que não existe mais, mas ele deve se lembrar o que é isso. Eu sei. E aqui, você sabe que isso não existe Não mais. existe né? mais, né? Mas isso foi um filme, o Durval Discos, quando foram lançar em 2003, eles fizeram isso como lançamento. É lindo, é lindo. E aqui eu queria perguntar a você, se você fosse receber um prêmio, talvez tão importante como o Kikito, um prêmio de cinema, né? Você já que está todo empalitosado, se você colocaria uma gravata para ir mais... Ah, colocaria, sim. É pena que eu não sei. Eu não sei colocar, como é que chama? Não sei Dá o fazer, nó. dar o nó da É isso que me gravata. disseram. É, eu Você não sei ia saber dar o nó. Eu não sei dar o nó. Aurora, não sei dar o nó. Então, eu também não sei. Olha, você já é a segunda pessoa que me quer de gravata. A Dora Andrade esteve aqui e me pediu também para usar gravata. E eu vou ter que usar gravata agora. Não. E o nó nem foi tão Não, dado como é o vagabundo. clássico, mas tá. Vagabundo, o nó. Não, mas aí você resolveria Aí eu vou fácil, resolver. Ricardo, era só um agente, né? Era só o velho um agente. velho que vai te ajudar a Ai, ficar Aurora. pronto quando você for ganhar Não seu me- prêmio. Não me ocorre assim. Não me ocorre uma piada de teatro, uma história de teatro ligada à gravata. A gravata não, mas talvez você se lembre de uma quando o pessoal chegou numa cidadezinha do interior, parece que era uma caravana, do Haroldo Serra, lembra? Não, enfim. Eram algumas pessoas, não era com o Haroldo. Era um grupo de teatro que estava aqui, e aí estava chegando no interior, e uma radiadora começou a anunciar: venham os artistas da Fortaleza, os artistas da Fortaleza estão chegando, eles estão chegando aí na praça, a Kombi que está trazendo os artistas da Fortaleza estão chegando. Aí nós chegamos nessa Kombi, fomos descendo, e aí as estudantes todas ali com aquelas pastas olhando os artistas da Fortaleza que vinham fazer uma peça no Círculo Operário, e e aí quando começou a descer, desce o Clóvis Matias, desce Antonieta, o pessoal já da antiga, né? O Ricardo Guilherme. Jaci Fontinelli. Jaci Fontinelli, desce o pessoal da antiga. E aí, a mulher, uma meninazinha que pensando que vinha encontrar os galãs da Globo, né? Olha pra mim assim, olha pro Trepinha e pro... Aí diz: ai, meu Deus, os artistas são essas peancas. Ai, meu Deus, os artistas são essas peancas. É claro, ela estava pensando que ia chegar lá o Janequim, Janequim, aí Fábio chega o Assunção, Ricardo Guilherme, não é? Ela estava pensando que era Malu Mader, não é? Aí chega umas atrizes lindas, mas que não são, É né? Nem verdade. tem a idade, nem
aquela cutis da Malu Malu. Os artistas são essas peancas. Mas apesar disso, Ricardo, se apresentar no interior, pelo menos Era naqueles anos lindo. atrás, você geralmente tinha que fazer mais de uma sessão, né? Porque Tinha, o não, e público mesmo lotava, esse público né? que disse isso, mesmo essa menina Lotou. que brincou, disse, os artistas são essas peças. A peça foi um sucesso. É. As pessoas brincando, entendeu? Eu cheguei a fazer Adolfo em prosa e verso em Aracati, nós tivemos que fazer, ao invés de 2 sessões, seriam uma sábado e domingo, fizemos 4. As pessoas 2 no adoravam. sábado e 2 no Era uma domingo. excursão pelo Ceará inteiro que nós fazíamos nos anos 70, né? Que precisava voltar isso, É. né? Trazer os grupos de lá para cá, intercâmbio, fazer as produções culturais circularem. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Como também né? vou sugerir que você vá ao Museu Vivo, esse programa que o Centro Cultural Banco Nordeste tem, para você contar essas histórias do teatro, as piadas do teatro cearense. Você precisa ir lá, porque você conta como ninguém. Agora eu vou dar o meu objeto surpresa, tá bom? Tá. O meu objeto surpresa, que está aqui por baixo do seu, da minha peça, das coisas que você trouxe. Pascoal, São Pascoal. E está aqui. À primeira vista você não vai entender. Eu queria o seguinte, Aurora, que você, que é uma apaixonada, eu associei, eu vou dizer como foi que eu construí esse objeto. Eu associei você à paixão, é por isso que eu comecei a fazer o programa dizendo que você era a encarnação da paixão. E a paixão é cega, a paixão é brutal, é linda, né? É um diamante bruto. E associei a cegueira, e achei que você podia usar uma venda. Queria que você vendasse os olhos, pusesse essa venda e eu ia dizendo aqui alguns nomes de filmes. E você, a partir daí, ia fazendo qualquer associação, não necessariamente com o cinema, mas com as coisas que você dissesse. É terrível porque é quase uma maldade, uma mulher que trabalha com o olho, vendo, né, cinema, vendo teatro, vendo arte, vendo estética. Eu agora vou pedir que ela entre em contato com o mais profundo dela, fechando aqui, vedando um pouco os olhos, e eu vou dizer uns 3 nomes de filmes. Aurora Miranda, Djabor, Eu Sei Que Vou Te Amar. O que vem à tua cabeça? Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar. Matou a família e foi ao cinema. Júlio Bressani, um dos maiores cineastas do Brasil, sou super fã dele, é uma pessoa com quem já tive contato várias vezes. Além de tudo, é um gentleman. Eu Te Amo. Eu Te Amo é do Jabor também? Não, Eu Te Amo, acho que é um filme... É do Jabor. Sônia Braga. O esplendor da mulher brasileira, linda, morena, uma grande atriz, Arnaldo Jabor, um cineasta de muita qualidade e, sobretudo, um grande pensador que tem dito grandes coisas através do jornal, que escreve semanalmente no Jornal O Globo e, de vez em quando, fala no Jornal da Globo também, e fala muito bem. É um orgulho. Aurora Miranda, quando você fecha os olhos... Não terminou, não. A última, agora é a última. Quando você fecha os olhos, e assim, vedado assim, o que você entrevistaria? Como é que você faria uma pergunta a você mesmo? Que pergunta você faz a si mesmo? Para dentro de si. Como ajudar, com o pouco que posso, como posso fazer para tornar o mundo mais bonito, mais alegre? Como posso fazer com que as pessoas tenham mais alegria na vida e pensem menos em coisas tristes e nesse mundo tão conturbado que a gente está vivendo? Eu fiz uma maldade com a Aurora. Uma mulher que tem uns olhos lindos. E eu tapei os olhos da Aurora. Eu tirei aquilo que ela tem. Seu instrumento de trabalho, né, Aurora? É verdade. Imagina, não ver o filme, né? Ouvir o filme. Não ver a peça, ver a peça. É uma outra sensação, né? É verdade. A gente que faz teatro, inclusive, a gente pensa em várias partituras. A partitura sonora da peça, a partitura visual, né? Sensorial. Mas eu te tirei um dos recursos que seria... Mas eu queria que você entrasse em contato com você mesma. E foi a partir da paixão, Aurora. Eu acho que você gosta dessa associação que eu faço? Gosto, eu acho. Eu abri o programa dizendo que você era a paixão. Gosto e tenho orgulho disso. A paixão a gente se machuca muito, fere, dá um certo medo, mas eu só entendo a vida com ela. Ela é cega? Não, ela pode ser um farol para iluminar cada vez mais. Mas ela o que ela pode tem cegar? sido para mim. Talvez, Ricardo, aí eu volto para a questão da educação.
Talvez se você vira as coisas só com muita educação. Aí é quando você vê de repente que você tem uma amizade muito grande e tal, de repente aconteceu alguma coisa, briga e tem ódio, quer se vingar e não quer ver mais. Então você não tinha paixão. Você tinha esse torpor que você fala que é da paixão e tudo, você tinha alguma coisa que você achava que era paixão. Acho que não. Como sou viniciana, como aprendi com ele, como aprendi com o Arthur da Távola, a paixão comigo, ela evolui. Ela continua ardendo e tal, mas ela vai cada vez mais se aprofundando e se enraizando. A paixão cega no sentido de você não conseguir ver... Não, eu consigo ver cada vez mais quando estou apaixonada. É? Eu consigo ver cada vez mais. Você falou quando você cobriu os olhos, aí começando a falar em cinema, eu já pensava em falar das pessoas que eu admiro, que eu amo, que vou admirar sempre, dependendo do que digam ou não, como, por exemplo, Pedro Cardoso, que eu te falei, dos grandes atores que eu admiro, Rubens Correia, Matheus Natchergali, Wagner Moura, esse cara maravilhoso, fantástico, que está dando banho no Brasil, Gustavo Falcão, essa menina lindíssima, Aline Moraes, mostrando que você pode ser bonito e também pode ser um grande ator. Aí lembro do Walter Salles, esse cara que é lindo por dentro e por fora, e que muitas vezes as pessoas deixam de olhar no Brasil, talvez porque o Valtinho nasceu filho de um pai rico, e muita gente para mim, não, mas ele é muito rico, olha que culpa o Walter Salles tem de ter nascido filho de um banqueiro, tem feito um cinema da maior qualidade, tem exportado os nossos talentos. O Rodrigo Santoro hoje, se é reconhecido mundialmente como um grande ator, é graças a Walter Salles, que deu a ele um papel principal num grande filme brasileiro que abriu Despedaçado. E quando o Rodrigo Santoro fez o Nordestino, sem ser nordestino, e muita gente da crítica criticou, mas ele fez divinamente bem. O João Moreira Salles, que é um cara também lindo por dentro e por fora, que tem feito os maiores documentários brasileiros. O Eduardo Coutinho, que é um senhor de idade que eu admiro muito. Pensei que você ia perguntar sobre isso, as pessoas que eu admiro, que gosto. O José Miguel Wisnik, um grande músico do Brasil. O Fernando Bonassi, um grande escritor. Então isso me apaixona, quando eu vejo a inteligência fluindo. E não é porque você é muito inteligente, que você tem muita conteúdo, como você é um cara que tem muito conteúdo, que você tem que perder o humor. Por quê? Por que o cearense tem que ser a terra do humor, muito bem humorado, mas não pode pensar? É um humor que não tem crítica, que não espezinha, que não azunha, coisas que precisam ser azunhadas. Por que a gente só encontra isso quando a gente vê um Ricardo Guilherme escrevendo? Por que a gente não pode ser assim sempre? Obrigado, Aurora, pela sua presença. Eu quero dizer que uma das coisas que me apaixonam em você, é a sua paixão. Eu sou apaixonado pela sua paixão. E já que, nesse sentido, eu termino o programa dizendo que sou apaixonado pela paixão e caracterizei a paixão como alguma coisa mesmo contra ela, alguma coisa que cega e que ilumina ao mesmo tempo, ela me ensinou, eu vou fechar então os olhos, tá bem? Vou terminar o programa entrando em contato com a minha paixão. Ricardo, eu agradeço o convite para vir ao programa, parabenizo pelo programa, um dos programas mais inteligentes da TV Cearense. Parabenizo a você e a toda a equipe aqui da TV Ceará. Até a próxima semana com mais um diálogo.